Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro com Deus, encontro com as verdades de Deus. Encontro também, meus irmãos, com a vontade de Deus. Nós estamos aqui para conhecer, para saber e fazer a vontade de Deus. Nós vamos meditar na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Depois nós vamos ver também outras passagens que concordam com esse texto que nós estaremos fazendo a leitura. E, meus irmãos, nós estamos numa guerra de vontades. Este é o tema da nossa reflexão. Guerra de vontades. O tempo todo existem duas vontades dentro de nós, principalmente você. Na verdade, exclusivamente você que nasceu de novo, você que recebeu o Espírito Santo, você que teve um encontro com Jesus e teve então a sua vida transformada. Você existe dentro de você, dentro de nós, pessoas que tivemos essa experiência com Jesus. Agora uma guerra de vontades. Outrora não. Outrora nós éramos escravos de uma única vontade. Não tinha guerra. Nós éramos escravos. Fazíamos o que dava na nossa cabeça. Fazíamos o que a nossa carne solicitava. Fazíamos conforme as circunstâncias nos pressionavam. Fazíamos conforme as oportunidades da vida apareciam. Seguíamos a nossa vida de forma independente, ali sem buscar o conhecimento da vontade de Deus, mas achando que estávamos livres e éramos escravos, porque fazíamos a nossa própria vontade, a vontade carnal, que é pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, aquilo que achávamos que era vida, liberdade, era uma escravidão, um caminho de morte. E agora, nós temos de lidar com esta guerra de vontades, porque agora existe uma vontade de Deus dentro de nós. Mas em nós ainda tem aquela vontade carnal, terrena, maligna. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então eu preciso agora alimentar o meu espírito, para que o meu espírito vença essa vontade de fazer as coisas erradas. Eu preciso andar no Espírito, viver no Espírito. Eu preciso perseverar na oração, na comunhão com os irmãos, ou eu preciso perseverar nas disciplinas espirituais para que o meu espírito esteja forte e então resistir contra as vontades da carne. Porque a carne luta, guerreia contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Meu irmão, existe vontade dentro de você que é a vontade da força do pecado. É uma vontade do velho homem, e nós não podemos nos sujeitar mais ao velho homem. Nós fomos livres, estamos debaixo dessa guerra de vontades, e isto não é nenhuma novidade para o nosso Deus, para o nosso Salvador Jesus, porque Ele veio justamente para nos salvar dessas vontades carnais. Olha o que diz Mateus capítulo 15, no versículo 19. Porque do coração do ser humano é que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos. E aqui, meu irmão, é muito importante explicar aqui, porque
o prazer sexual foi Deus que criou para o ser humano, foi Deus que criou o homem e a mulher e abençoou. O sexo é uma bênção de Deus. Agora, a imoralidade sexual é que entra a vontade demoníaca carnal que está no coração do ser humano. Os furtos, meu irmão, que coisa nojenta, mas que coisa, irmão, revoltante. É revoltante você ver uma moça frágil, indo às vezes para o trabalho ou para a escola, com a sua mochila, inocente, em plena luz do dia, ela simplesmente ser assaltada por 2 marmanjos que desce de um carro, de repente coloca uma arma na cabeça de uma moça. O que é isso, meu irmão? É pessoa escrava da vontade da carne, do pecado, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Tudo isso já está no coração do ser humano. É por isso que Jesus veio para nos salvar. E, meus irmãos, não pense você que os grandes homens da fé, os grandes homens, servos de Deus, não passavam por esse tipo de luta, da luta contra a carne, porque passavam. Olha o que disse o grande apóstolo Paulo, o grande doutrinador da igreja do Senhor Jesus Cristo, o homem que foi ao terceiro céu, um homem que tinha ali 12 mais dons espirituais. Ele também tinha de lidar com essas vontades carnais e ele estava ali guerreando, buscando força em Deus, a ponto dele dizer o seguinte, em Romanos capítulo 7, versículo 18 em diante: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Paulo está dizendo, eu quero fazer o bem, mas o realizar não está em mim. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas eu sei mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Olha, meus irmãos. Então ele diz aqui mais no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado, isto é, dos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o próprio apóstolo Paulo tinha também essa guerra. Então, meu irmão, fica firme na guerra, se enche da glória, do Espírito Santo, do conhecimento de Deus e nós venceremos pela graça de Jesus. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.